Olá, bom dia. Hoje a gente vai ler Jó 31, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nos mostra tudo o que precisa ser mostrado. Não há nada oculto debaixo do Senhor, debaixo da Tua lei, debaixo da Tua presença. Nada se esconde, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor revela, por tudo que o Senhor fala, por toda a direção que o Senhor dá. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Gente, a gente vai ler Jó 31, tá? Fala assim: eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu tivesse quebrado o juramento que com recompensa Deus me daria. E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Já está falando que a riqueza dele veio porque ele realmente era um cara justo. Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem mal. Deus sabe tudo o que eu faço, Ele vê cada passo que dou. Juro que não tenho sido falso e nunca procurei enganar os outros. Pois é. Que Deus me pese numa balança justa e Ele ficará convencido de que sou inocente. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que os outros comam o que eu semeei e que as minhas plantações sejam destruídas. E quem faz coisa errada é. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, se eu fiquei escondido, espiando na porta da casa dela, olhava para o marido dos outros, para a mulher dos outros, então que a minha mulher se torne escrava de outro e os outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria o que eu tenho. O que ele está dizendo até aqui, que ele nunca nunca cobiçou outra mulher, sempre cuidou da casa dele, da mulher dele, dos filhos dele. Era um cara justo e reto. Quando o empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvi o assunto na justiça. Se eu não tivesse agido assim, o que faria, tá, mãe? Quando Deus me julgasse? Que responderia quando ele pedisse conta dos meus atos? Ou seja, se ele fosse culpado de fato, a conta chegaria, né? Como sempre chega. A conta sempre chega, uma hora ela vem. Aí, pois o meu Deus me criou e criou também os meus empregados, deu a vida tanto a mim quanto para eles, né? Todos somos filhos de Deus, criaturas. E quando aceitamos o sacrifício de Jesus, nos tornamos filhos. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos. Eu os tratava como se fosse pai deles, e sempre protegia as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa, eu notava algum pobre que não tinha com que se cobrir. Eu lhe dava roupas quentes. Tá doendo muito aqui, dor de cabeça surreal. Eu lhe dava roupas quentes, feitas de lã das minhas próprias ovelhas. E ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados os meus ombros. Olha o tamanho do que ele está dizendo, ou seja, ele não fazia. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus e não poderia enfrentar sua presença gloriosa. Jamais confiei no ouro, dinheiro. Ele nunca foi a base da minha segurança.
Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda sua beleza, porém nunca adorei, nem em segredo, nem atirei beijos com a mão. O povo adorava o sol, a lua, vários ídolos. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, e de lá em cima o tribunal deveria me condenar. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos. Nem fiquei contente com se lhe acontecia alguma desgraça. Ri, da cara dos outros. E nunca fiz uma oração pedindo que Deus matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua, os viajantes sempre se hospedam na minha casa. Jamais encobri as minhas faltas, como fazem algumas pessoas. Nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Olha que bênção, Jó. Não fiquei dentro de casa calado com receio que zombassem de mim. Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e assino em minha defesa que o Todo-Poderoso me responda, que o adversário escreva a minha acusação. Olha só, o adversário chegou aqui. Mas eu acho que esse adversário que ele está falando é gente, é pessoas. Não é o Satanás. E com orgulho eu a carregarei nos ombros e porei na minha cabeça como se fosse uma coroa. Acusação, Darei conta a Deus de todos os meus atos, e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca choraram, nem gritaram ao céu contra mim, pois se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia e jamais deixei que morressem de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que as minhas terras cresçam espinhos ao invés de trigo e mato ao invés de cevada. Aqui termina as palavras de Jó. A gente precisa fazer essa oração. Que Deus sonde o nosso coração e a nossa vida, se há em nós caminhos maus. Assim como Davi também fez. Precisamos fazer a oração que ele nos sonde. E que ele nos diga se há em nós caminhos errados, sabe? Porque às vezes os pecados eles ficam ocultos até mesmo de nós. E nós precisamos saber o que nós pecamos para poder pedir perdão e também mudar o nosso caminho, tá? Deus abençoe vocês, bom dia.